Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de matrizes. E hoje nós vamos aprender a fazer operações com matrizes. Que tipo de operações? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, igual a gente está acostumado, tá bom? Bom, então, vamos começar. Soma e subtração de matrizes, beleza? Bom, vamos ver esses 4 itens aí para a gente entender como que a gente faz para somar e subtrair matrizes. Bom, primeira regrinha, só é possível somar e subtrair matrizes de mesma ordem. Isso é muito parecido com polinômios, por exemplo, com a soma de dois monômios. Eu não posso somar x3 mais x4. Não posso, né? Vai continuar assim para o resto da vida. O que eu posso somar é x3 com x3. Isso aqui vai dar 2x3. Isso eu posso fazer. A mesma coisa ocorre com as matrizes. Eu não posso somar matrizes de mesma ordem. Então, por exemplo, essa soma aqui, A, 2 linhas por 3 colunas, eu não posso somar com uma matriz B, que é 1 linha por 3 colunas. Isso aqui eu não posso fazer. Não posso, tá bom? Então, isso aqui remete ao nosso primeiro item. Beleza? Bom, ok. A soma, a ordem da soma, ou subtração, claro, não faz diferença nenhuma. Ou seja, eu posso somar aqui, né, essas duas matrizes aqui, que são da mesma ordem, é uma 2 por 1 e uma 2 por 1. Eu posso somar AC mais D, que vai dar igual a uma matriz E, ou então eu posso somar D, D mais C, que vai dar a matriz E do mesmo jeito. Beleza? Aqui não faz diferença nenhuma a ordem aí da soma ou da subtração. Claro que a subtração é nada mais nada menos que multiplicar por menos 1. A gente vai entender isso aí já já, né? Multiplicar por uma constante que seja menos 1. Beleza? Outra. A soma ou subtração é feita componente a componente, ou seja, então, primeira linha, uma componente que seja da primeira linha, primeira coluna, vai ser somada ou subtraída com da outra matriz que seja da primeira linha, primeira coluna e assim por diante, tá bom? Bom, a soma ou subtração formam uma nova matriz, assim como a gente já entendeu. Se eu somar C com D, a gente vai formar uma nova matriz D, uma nova matriz E, que é da mesma ordem das outras matrizes. Mesma ordem, né? Mesma ordem. O que não ocorre quando a gente vai ver lá na multiplicação. Também a soma e subtração, a multiplicação, diferente da soma e subtração, ela faz diferença a ordem, tá bom? A gente vai entender isso quando a gente chegar lá, tá? Bom, então vamos pegar aqui 2 exemplos, né, de soma e subtração, tá? Então, eu peguei aqui duas matrizes 2 por 2 porque, né, senão esse vídeo acaba ficando muito longo e o nosso objetivo não precisa ser de contas muito longas. Aqui é só para exemplificar como que faz. Então, aqui somar, né, essa matriz aqui que eu vou chamar ela de H com essa matriz aqui, não posso chamar I que confunde com identidade, J, tá bom? H e J. Né, a soma de H e J, como é que eu vou fazer? Componente a componente. Então, o 2 soma com 8, aqui dá 10. O 5 soma com menos 9, aqui vai dar menos 4. O 4 soma com o 17, aqui vai dar 21. E o menos 2 com o 3, aqui vai dar 1. Tá aqui, soma de matrizes, tá bom? Então, primeira linha, primeira coluna, o item A11, ou aqui, Hzinho, né? Vou escrever aqui, H11, aqui com o J1, beleza? E assim por diante, aqui o Hzinho 12 com aqui o J, deixa eu apagar isso aqui, J aqui 12, beleza? Então, é essa a soma que tem que ser feita. E aqui, a subtração, tá? A gente vai entender a subtração quando aqui pegar aqui e multiplicar por uma constante. É a mesma coisa que somar com uma constante, com a outra matriz, com a constante que seja igual a menos 1. Tá? Mas vamos passo a passo. Então, a subtração aqui, mesma coisa. Então, aqui, o 2 com o 8. Isso aqui vai dar
sendo uma subtração, isso aqui vai dar menos 6. Aqui o 5 com o menos 9, sendo uma subtração, isso aqui vai virar mais, né? Então, vai dar aí 14. Aqui 14. Aqui 4 com o 17, vai ser menos 17 com 4, então menos 13. E aqui menos 2 com o 3 vai dar menos 5, né? Porque eu tenho um sinal de menos ali. Agora vamos entender a multiplicação por constante. Bom, a multiplicação por constante é muito simples, pessoal. Bom, uma constante que multiplica uma matriz é a mesma coisa que multiplicar aí todos os elementos da matriz, né? Então, é tipo aquilo que a gente faz com vetores tradicionalmente. Então, se eu tenho aqui uma constante Azinho multiplicando o vetor V, deixa eu botar aqui um vetor V, flechinha, né? Isso aqui, né, sendo esse vetor V, vamos definir esse vetor V aqui, esse vetor V aqui, ele é igual a 1 na componente x, 2 na componente y, 3 na componente z, né? Esse aqui é o vetor V. Então, aí o A vezes o V, né? A vezes V é igual a aqui, né? Aqui fica A, aqui fica A, aqui fica 2A e aqui vai ficar 3A. Beleza, pessoal? É claro que esse A aí pode ser qualquer valor para os reais, né? Pode ser menos 1, 0, 2. Se for 0, vai ficar todo mundo 0. Todas as componentes ali vão ser 0. Vai ficar 0, 0 e 0, né? Ou se for 10, vai ficar 10, 20 e aqui 30, né? Vai ter todos esses valores aí. Então, a mesma coisa é uma matriz, né? Se eu tenho uma constante qualquer, alfa, multiplicando uma matriz M, aqui eu vou ter, sendo a matriz M essa matriz aqui, com todos esses elementos, eu vou ter, então, aqui eu tenho 3, 5, 8. Então, se eu tenho uma constante alfa multiplicando ela por fora, eu tenho 3 alfa, 5 alfa, 8 alfa, né? Aqui também, de novo, 8 alfa. Então, se esse alfa aqui for, por exemplo, alfa igual a 2, né? Então, essa matriz, então, aqui, vamos pegar aqui, alfa vezes m é igual a, vamos lá, componente por componente, 6, né? Depois aqui 10, aqui 16, aqui 16 de novo, ih, ficou pequeno isso aqui, 16 de novo, vamos ampliar aqui, 16 de novo, aqui o 19 vezes 2 vai dar 38, aqui 8, aqui 23 vezes 6, 46, aqui 4 vezes 2 vai dar 8 de novo, aqui 14, isso aqui vai dar 28, tá bom? Então essa aqui está aqui a nossa nova matriz vezes a constante alfa. E essa constante aqui podia ser também o menos 1. Né? Se fosse o menos 1, a gente tem o caso especial. Né? Porque se eu tenho uma matriz A menos, né, uma matriz M, por exemplo, é a mesma coisa que eu ter a matriz A mais, né, menos 1 vezes essa matriz M. Beleza, pessoal? É o que aconteceu aqui em cima quando a gente foi subtrair. Eu tenho aqui essa matriz A. E aqui, eu poderia só trocar por um sinal de mais, né, aqui, e pegar aqui menos 1 vezes essa matriz aqui, M. Beleza? Então, isso é somar e subtrair, e isso é multiplicar por uma constante. Né? Essa constante também podia ser meio. Aqui, meio, né? Podia ser meio. Alfa podia ser igual a meio, né? Então, existem vários casos. Pode cair como tarefinha, né? Faça alfa igual a meio e encontre, né, a nova matriz alfa vezes m. Né? Essa fica aí de tarefinha. Agora a gente vai para a mais complexa, que é a multiplicação de matriz. Ok, para multiplicar matriz, né, eu separei aqui de novo também em 4 passos. Multiplicação de matriz, né, primeiro passo, multiplicar linha vezes coluna, tá bom? Então, a primeira matriz, né, ela vem com a contribuição da linha e a segunda matriz vem com a contribuição da coluna. Por isso que a ordem é importante, porque a matriz A, que está aqui na frente, ela vai vir com a contribuição da linha, e a matriz B, que
vem aqui depois da matriz A, né? É a segunda matriz, né? Ela vem com a contribuição da coluna. Então, A vezes B é diferente de B vezes A, tá bom? Então, cada multiplicação aí é importante, tá bom? Bom, a primeira componente da linha com a primeira componente da coluna e assim por diante. Então, se eu tenho aqui, né, uma matriz que seja 2 e 3, aqui, e essa segunda matriz aqui, vamos botar aqui uma matriz de mesma ordem, né? É 3 com 2, eu vou ter aqui linha, né, com a primeira componente da coluna, beleza? E assim por diante, tá bom? Bom, a cada multiplicação que nós fizermos, né, vai gerar uma nova componente. A gente vai ver isso aí quando a gente tratar de um exemplo. E como eu já disse, a ordem importa. Então, isso deve ter ficado um pouco complexo. Vamos entender como é que funciona. Eu tenho aqui duas matrizes se multiplicando, né? Essa aqui é a matriz A e essa aqui é a matriz B. Beleza? Então, aqui a matriz A vem primeiro que a B. Então, essa aqui vem com a contribuição da linha. E essa aqui vem com a contribuição da coluna. Beleza? Então, né, pegando aqui a multiplicação, o que eu tenho? 4, 8. Vou utilizar aquilo ali que eu já tenho. Então, vamos lá. Primeira linha, multiplicação de primeira linha, com... Eu vou desenhar aqui em azul, porque isso é complicado. Com primeira coluna. Tá bom? Linha com coluna. Então, componente, primeira componente da linha, com primeira componente da coluna. Segunda componente da linha, com segunda componente da coluna. Né? E aí, o que eu faço agora? Eu multiplico a primeira componente da linha com a primeira componente da coluna, segunda componente da linha com segunda componente da coluna e somo, né, aqui na primeira linha, primeira coluna, nesse item A1. Né? Então, A11, né, vamos esquecer esse sinal de igual aqui, A1. Melhor, né? J1 vai formar uma nova matriz J. Então, J11 é igual a 5 vezes 4 mais 8 vezes 4. Beleza? Então, agora vamos para a próxima. Primeira componente da linha, primeira linha, com segunda aí coluna. Agora, cadê? Eu usei azul isso. Com segunda coluna. Então, qual J que vai ser? É o J da primeira linha e segunda coluna. J1, 2, pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeira componente da linha com primeira componente da coluna. E aqui, a segunda componente da linha com segunda componente da coluna. E agora eu faço a minha soma. Então, é 4 vezes 2. 4 vezes 2. E aqui, 8 vezes 3. Mais 8 vezes 3. E agora, acabou a linha. Né? Não tem mais, a linha não multiplica com mais ninguém, porque eu já multipliquei toda a linha e toda a coluna. Agora, o que eu faço? Eu pego e multiplico a segunda linha com as colunas. Então, aqui, linha, aqui, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Se é primeira linha, se é segunda linha, primeira coluna, então é um J, 2, 1, igual a. Então, vamos lá. Primeira componente da linha com primeira componente da coluna. Aqui, a segunda componente da linha com segunda componente da coluna. Então, vai ser 9 vezes 5. E aqui, mais 10 vezes 4. 10 vezes 4. Que é segunda componente da linha com segunda componente da coluna. E aqui, por último, J, né? Segunda linha, segunda coluna. Então, eu tenho aqui segunda linha, com agora segunda coluna. Então, vamos lá, mesmo processo. Primeira componente da linha com primeira componente da coluna. E aqui, segunda componente da linha com segunda componente da coluna. Então, eu tenho um J de segunda linha, segunda coluna.
Então, isso aqui vai ser igual a 9 vezes 2 mais 10 vezes 3. 10 vezes 3. Então, agora aqui é só achar cada um. Então, 5 vezes 4, vou pegar uma outra cor aqui, 20. 20. 8 vezes 4, isso aí vai dar 32. 32. Então, 20 mais 32, isso aqui dá 52. Então, aqui 52. Aqui, 4 vezes 2, 8. Aqui, 8 vezes 3, isso aqui vai dar 24. 24, então, aqui dá igual a 8 mais 24, isso aqui vai dar 32. 32. Aqui, de novo azulzinho, 9 vezes 5, 45. E 10 vezes 4, 40. Então, isso aqui dá igual a 95. 85. 85. Aqui, 9 vezes 2, isso aqui dá 18. Isso aqui dá 18. Isso aqui dá 30. Então, o que eu tenho aqui é 38. Então, J11, então a matriz J grande, né? A matriz J grande é primeira linha, primeira coluna dela, 52. Primeira linha, segunda coluna, 32. Segunda linha, primeira coluna, né? Segunda linha, primeira coluna, eu tenho 85. 85. E segunda linha, segunda coluna, eu tenho aqui 38. Essa aqui é uma forma de multiplicar as matrizes. Existe uma outra forma de se fazer isso, que é a seguinte. Eu venho aqui e escrevo aqui a primeira matriz. Primeira matriz aqui. Então, eu tenho aqui... vamos pegar uma 2 por 2 de novo. 3, 2, 4 e 5. Vezes uma segunda matriz, que é aqui 2, 2, 2, 2. Beleza? Eu tenho essa seguinte matriz. Então, o que eu faço é o seguinte. Eu pego e escrevo a primeira matriz aqui. Eu armo como se fosse um jogo da velha. Traço uma linha aqui. Deixa eu pegar uma reta bonitinha aqui. Pã, linha aqui. Venho aqui e traço essa reta aqui. E traço essa outra reta aqui na vertical. Beleza? E aí eu escrevo a primeira matriz aqui. 3, 2, 4, 5. E a segunda matriz eu escrevo aqui em cima. Escrevo em cima. Então, 2, 2, 2 e 2. Então, aí eu pego aqui a primeira linha com a primeira coluna. Então, aqui o 3 com 2 e o 2 aqui com o 2. E somo aqui embaixo. Então, faço aqui uns pontos cardeais assim, ó. Bonitinho, aqui. Aqui vem da coluna e aqui vem da linha. Assim, tá? Então, aqui, deixa eu limpar aqui. Deixa eu deixar aqui mais limpo, porque senão vai ficar complicado. Então, aqui, desenho aqui. Bota um pontinho aqui e tira esses pontinhos daqui, bota um aqui, beleza? Deixa eu deixar mais limpinho aqui, para visualização de vocês, né? Aqui, pá, e aqui outro pontinho, pá. Beleza, então eu faço essa multiplicação. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Então, aqui dá 10. Deixa eu usar uma outra cor aqui, para não confundir. Então, aqui dá 10. Aqui dá 10. Beleza. Agora, primeira linha aqui com a segunda coluna. Primeira linha com segunda coluna. Então, 3 vezes esse 2 aqui de cima. Poxa, essa cor aqui ficou ruim. 3 vezes 2 aqui em cima. E 2 vezes o 2 aqui. Então, vai cair aqui. Né? Então, isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Aqui dá 10 de novo. Tá? E agora eu venho com a segunda coluna. Segunda coluna. Opa, acabei apagando ali aquela linha ali que estava ajudando a gente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Então, 4 vezes... Deixa eu pegar aqui a nossa retinha. 4 vezes 2 e 5 vezes 2. Então, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Então, aqui dá 18. Deixa eu continuar no azul. Dá 18. E a mesma coisa, aqui também vai dar 18, né? 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 18. Né? A soma dá 18. Então, essa aí é uma outra forma de se fazer.
né? Mas o essencial talvez seja isso, né? Pegar a linha, aqui coluna, então vai estar na primeira linha, primeira coluna. Isso aqui, galera, é só na prática. Por quê? Porque confunde a nossa cabeça, fica fazendo multiplicação de matriz, né? As primeiras vezes você linha, coluna, onde eu coloco, soma, subtrai, o que faz, pelo amor de Deus, né? Então isso aqui é só a prática, é lembrar, primeira linha, primeira coluna, vai ficar na primeira linha, primeira coluna. Esses são aí os passos, tá bom? Bom, e a divisão? Bom, pessoal, para fazer a divisão, a gente precisa de uma outra aula que eu vou ensinar vocês a calcular a matriz inversa, tá bom? Bom, para fazer a divisão, basta você pegar a matriz e multiplicar por uma matriz inversa. Como assim, divisão? Então, vamos lá. O que seria dividir? Eu tenho A aqui. A é igual, obviamente, a A. E aí, né, se eu dividir por A, né, nesse sentido de divisão, se eu quero dividir por A aqui, né, o que eu tenho que fazer? Então, vamos pegar aqui melhor. Né? Eu tenho aqui x mais 1, não, melhor, 2 vezes x é igual a 2. Aqui, por exemplo. O que eu faço para descobrir o valor de x? Né? Eu pego e multiplico aqui pelo inverso de 2. Então, 2 elevado a menos 1. Né? Para tirar... Deixa eu escrever 3 aqui, que aí vai ficar mais fácil. Eu multiplico pelo inverso do 2, para tirar esse 2 daqui. Então, eu quero é a mesma coisa que dividir. Né? Isso é dividir. Né? Então, eu pego aqui, multiplico por 2 elevado a menos 1, que é o inverso de 2, e vou achar x é igual a 3 vezes o inverso de 2, 2 elevado a menos 1. Beleza? Bom, na matriz é a mesma coisa. Se eu quero dividir por uma matriz, eu pego A, né? Se eu tenho aqui um A vezes B igual a uma matriz C. Eu quero descobrir quem é a matriz B. Quem é a matriz B? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por A, por A elevado a menos 1, que é a inversa de A, e vou achar aqui, né? Multipliquei pela inversa de A, né? Então, eu vou ter aqui aqui não vai fazer diferença, né? A elevado a menos 1 vezes A, né? Que eu tenho que multiplicar da esquerda, vezes A, já que o A está aqui, vezes o B. Isso aqui é igual a elevado a menos 1 vezes o C. Tá bom? Porque essa ordem aí faz diferença. Tá? Mas isso aqui é só um exemplo. Então, se eu quiser dividir pela matriz A, né, toda a turma, eu tenho que multiplicar pelo inverso, pela inversa de A. E na próxima aula a gente vai entender o que é a inversa de A. Se a gente for fazer se a gente fosse, né, enganosamente, erroneamente, fazer pelos nossos princípios, que a gente está acostumado na matemática convencional, seria, então é só pegar 1 sobre a matriz aqui, 2, 4, 3, 5, 9 e 12, por exemplo. Não é nada disso. Não é nada disso. É uma coisa completamente diferente, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço a todos.